para onde vai o dólar? Será que o dólar está mais próximo de bater R$7 ou será que vai voltar para casa dos R$5? Então nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o dólar. Vou abordar como é que foi o passado do dólar frente ao real, tá bom? Como é que foi a sua trajetória, como que ele se comportou e enfim, para a gente projetar um futuro pro dólar para saber até onde que ele pode chegar. Então, quem assistir esse vídeo até o final e ainda continuar com dúvidas sobre como que funciona o dólar, tá maluco? A real é que a trajetória do dólar basicamente é influenciada por dois principais fatores. O primeiro deles é notícias que vai trazer demanda para o real, né? Ou seja, o gringo vai vender dólar e comprar real. Nesse caso, vai impactar a questão aí de curto e médio prazo do câmbio. Como, por exemplo, diferença de juros Brasil e Estados Unidos. Nesse caso, a gente chama de dólar ruim, que é o que vem pegar os nossos juros, os juros da dívida brasileira. É dólar ruim porque tem impactos negativos, né? Essa dívida do Brasil alta, né? Enquanto tá entrando dólar para pegar os nossos juros, né? O Brasil basicamente está se lascando, tá? Então, quanto maior esse diferencial de juros, mais o gringo vai vir pegar dinheiro no Brasil. Quanto menor o diferencial de juros, mais esse dólar ruim, né, sai do Brasil. Só que isso tem um certo limite, tá bom? Não adianta quando o país quer atrair o dólar aumentar muito os juros, porque tem um certo limite, que é a capacidade de honrar com seus compromissos, né? O país não dá calote na dívida pública. Isso aconteceu, por exemplo, na Argentina. A Argentina não estava entrando dólares lá, o peso estava desvalorizando e a taxa de juros estava em cerca de 100%, porque os investidores não tinham muita confiança com aquele país, né? Hoje, o peso está se valorizando frente ao real e a taxa de juros está em cerca de 30%, né? Então, tem essa questão também. Uma outra notícia importante que traz dólar para o Brasil é a questão de investimento na economia real. Nesse caso, são algumas notícias que vai fazer impulsionar a nossa economia, como, por exemplo, os juros baixos, tá bom? Vai influenciar nossas empresas, vai alavancar o crescimento das nossas empresas. Algumas notícias como, por exemplo, tributação de empresas, algumas questões de liberdade econômica, enfim. Algumas notícias que vai impulsionar a nossa economia, né? Vai trazer o dólar bom, que a gente chama, para investir nas nossas empresas, para alavancar o crescimento das nossas empresas, ou até mesmo na economia real ali nos nossos imóveis, tá bom? Existem outras formas dos países atrair olhar do investidor estrangeiro, como por exemplo, o país que busca ser um paraíso fiscal, pouca burocracia, baixo imposto, tem a questão da segurança jurídica, né? Como por exemplo aconteceu no Brasil, aquela questão do confisco da poupança do Collor na década de 80. A demanda pelo real pode diminuir por conta exclusivamente dos Estados Unidos, né? Isso é por uma questão, por exemplo, momentânea, que nem agora. Donald Trump, novo presidente eleito dos Estados Unidos, ele é conhecido por ter políticas muito nacionalistas, né? Que é isso? Ele quer favorecer muito a economia norte-americana. Com isso, ele quer taxar algumas importações, principalmente as chinesas, alguns produtos chineses, fazendo com que o americano compre mais no próprio país. Com isso, vai favorecer as empresas americanas, né? Vai fortalecer o dólar. Então, o dólar fortalecendo por conta exclusivamente dos Estados Unidos, o dólar vai se valorizar frente a todas as moedas do mundo. E o real tá incluso nesse pacote. O segundo fator que impacta na trajetória do dólar frente ao real, e é o principal, é a inflação. Nesse caso, vai impactar a trajetória de longo prazo, que é o que vai dar uma tendência de alta ou de baixa para o câmbio. O que pode influenciar a inflação? Alguns fatores, por exemplo, são credibilidade fiscal, que é o país ser superavitário ou deficitário. No caso superavitário é bom, né? Não evita a inflação, tá bom? O país que é deficitário gasta mais do que arrecada. Isso pode causar, por exemplo, aumento da expansão monetária, que é a impressão de dinheiro, que causa a inflação. Um outro fator também é a própria questão de novos impostos, tá bom? Faz com que aumente o preço dos produtos, enfim. Eu não vou me aprofundar muito em inflação. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu abordo tudo sobre a inflação. Então no final desse vídeo, corre lá e assiste. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo. A real é que a inflação ela vai traçar uma linha de tendência do câmbio. Então, quando o país, por exemplo, tem menos inflação que outro,
Esse país com menos inflação tende a ter sua moeda valorizada frente ao outro. Como assim? Vamos trazer alguns exemplos, tá bom? Japão. Historicamente aqui desde a década de 70, 80, aqui na linha vermelha, você vê que a inflação japonesa, né, é bem menor do que a inflação americana, que está na linha azul, tá bom? Isso não deu outra. Se a gente acompanhar a cotação do iene frente ao dólar desde 1990, você vê que o iene se valorizou frente ao dólar, né? Coisa que era 150 ienes, hoje está na casa de 140. É uma leve valorização, tá? Como a inflação americana está levemente abaixo da inflação japonesa, essa valorização do iene também é levemente acima ao dólar. No caso do Brasil, é um pouco ao contrário. Historicamente, a inflação brasileira é maior que a inflação americana, como a gente consegue ver no gráfico aqui. Aqui é um gráfico mais recente, mas você consegue ver desde 2018, o IPCA, que é a inflação brasileira, ali aqui em verde claro, sempre acima dessa linha marrom, que é o CPI, que é a inflação americana, tá? Desde 1994, a inflação brasileira acumula uma alta de mais de 700%. No mesmo período, a inflação americana, o dólar acumula uma alta de 100%, ou seja, a inflação brasileira desde a criação do real é 7 vezes maior do que a inflação americana. E também não deu em outra. Se a gente observar o gráfico aqui nominal das duas moedas, a gente consegue ver 94 era pareado de 1 para 1, né? Até os dias de hoje está na casa de 6 reais, né? O gráfico aqui está em 2022. Então não tem segredo. O país que tem uma inflação maior vai ter a sua moeda desvalorizada frente ao país que tem uma inflação menor. Entrando aqui agora na parte final, eu vou falar algumas considerações finais frente ao que eu pesquisei, tá bom? O Brasil, historicamente, tem uma inflação maior que os Estados Unidos, tá bom? Isso dá por conta de alguns motivos, como por exemplo, primeiro, o Brasil é um país emergente, a própria meta de inflação do Banco Central brasileiro é maior do que a meta de inflação do Banco Central americano. A gente tem um histórico de políticas econômicas fracassadas, a gente sempre erra a mesma coisa. Na década de 80, na época do Sarney, a gente estava tabelando preço ainda, causava hiperinflação. Então o real aí não tem cerca de 30 anos de idade, tá bom? Fora também a cultura do brasileiro. O brasileiro tem uma cultura mais gastador, né? Gosta de gastar dinheiro, mais consumista, tá bom? Uma outra questão aqui também é compre dólar. Por quê? A discussão não é se o dólar vai bater R$7, a discussão é quando, né? Como já foi muito bem explicado, o dólar vai bater R$7, o dólar vai bater R$10. A gente só não sabe quando, tá? Talvez antes de bater R$7 pode voltar a 5, mas vai bater R$7. A tendência é o dólar sempre subir frente ao real. Então, compre dólar todos os meses. Já aproveitando até a questão do Donald Trump, então não importa qual presidente está eleito, se vai valorizar o dólar frente ao real, se vai desvalorizar, você tem que comprar dólar todos os meses. A questão é, você tem que aproveitar quando o dólar estiver mais barato, o dólar ter uma queda em algumas questões aí, ou até crise nos Estados Unidos, ou até uma questão aí de benefício da economia brasileira, né, e o real se valorizar frente ao dólar, você tem que aproveitar essas situações e comprar mais ainda dólar, tá? Em algumas questões contrárias que o dólar pode estar meio caro, você compra um pouco menos, mas compre constantemente dólar. Uma outra questão importante também é que o dólar influencia diretamente o seu consumo. Como assim? As commodities, principalmente o Brasil, que é líder em commodity, elas são negociadas na bolsa em dólar, como por exemplo, petróleo, no qual a gasolina que você coloca no carro, como por exemplo o trigo, então o pãozinho que você compra na padaria, entre diversas outras commodities, milho, café, açúcar. Então tem muitas coisas que podem influenciar no próprio do seu consumo final. Então comprar dólar também é você se proteger frente à inflação brasileira. Para finalizar, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu abordo tudo sobre investimento internacional, investimento no exterior, tá bom? Se vale a pena, se não vai, quais são os pontos positivos e por que você deve investir no exterior. Eu vou deixar aqui no card, também na descrição, além de deixar também um vídeo ao final que fala sobre alguns produtos de investimento internacional que você pode estar estudando caso você queira começar a investir no exterior. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, já se inscreve no canal, porque tem vídeo novo toda semana. Dá um like se você gostou desse vídeo, você vai me ajudar a entender
se esse vídeo foi importante para você, se faz sentido, tá bom? Se você quer um vídeo sobre algum assunto específico, comenta aqui também. Muito obrigado e tchau!